Olá! Os mortos estão dormindo ou conscientes nesse momento? Vamos procurar responder com uma certa lucidez bíblica para uma melhor compreensão. Lá em 2 Reis, capítulo 14, 29, nós lemos: E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. O profeta Daniel, ele diz, do capítulo 12, versículo 2, E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia se refere muitas vezes ao termo morrer como dormir. Por exemplo, Jesus comunicou aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu. E como os discípulos não compreenderam o significado, então Jesus enfatizou. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 14. Agora, algumas seitas como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia ensinam que, ao morrer, os fiéis, eles acabam entrando num sono profundo. E este sono, ele perdura desde a morte até a segunda vinda de Jesus. Então, quando serão ressuscitados ou acordados desse sono. Esse ensinamento é chamado de psicopaniquismo, ou seja, é o sono inconsciente da alma. Esse conceito doutrinário ele foi introduzido por alguns teólogos reformadores radicais, inclusive entre eles George Williams, que viveu entre 1821 e 1905. Agora, contrapondo ao psicopaniquismo, ou seja, ao sono da alma, essa teoria, que na minha opinião ela não tem base bíblica nenhuma, contrapondo a esse conceito, a própria Bíblia diz que Jesus, por ocasião da sua morte na cruz, ele fala para aquele ladrão arrependido do seu lado. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele diz o seguinte: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ué, ele não vai dormir? O próprio apóstolo Paulo, ele não esperava por um sono da alma após a sua morte, e sim por algo extraordinário. Tanto que ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 23, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ué, partir é estar com Cristo, mas Cristo estaria também dormindo? Não. Ele é o nosso advogado à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Está consciente, esperando voltar. Enquanto isso, ele é o nosso intercessor, diz a Bíblia. Então, estar com Cristo é estar com alguém em estado consciente, não é verdade? O livro de Apocalipse, ele mostra que as almas que já morreram, elas estão conscientes e vivas lá na presença de Deus. Se nós lemos Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, vemos o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E chamavam, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então você veja que nesse texto, assim como no texto de Paulo, de Jesus, e eu poderia citar muitos outros aqui, e não é necessário, mostram que um cristão, quando morre,
E ao morrer, há uma transição imediata, consciente da morte, para uma vida consciente, ciente no céu. Tanto que a Bíblia, ela é clara e evidente ao dizer, portanto, que morrer é como dormir. Entretanto, dormir significa que o corpo apodrecerá, o corpo voltará ao pó, como e de onde veio, até o dia da ressurreição, quando serão glorificados. Mas qualquer cristão, quando morre, os anjos o conduzem à presença de Deus. Espero que tenhamos tido compreensão clara a respeito desse texto. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.